Olá, bem-vindo a mais um programa Papo Digital da temporada 2017. Hoje nós trouxemos uma convidada especial aqui, a Aline Moraes, que é especialista na área de recursos humanos e vai trabalhar com a gente um tema que é como utilizar a arte em treinamento e desenvolvimento. Obviamente eu não teria uma convidada melhor para falar sobre isso e você vai assistir um trechinho dos vídeos que ela gravou com a gente aqui, apresentando isso para a empresa. Olha só o talento da Aline. Olá, Neóvia, com grande prazer que apresentamos mais um programa sobre as competências da Neóvia. Posso começar usando verso, prosa ou poesia, até mesmo com uma dança ou com cantoria. E assim é a Fernanda Zerbini, aqui hoje no De Frente com Neóvia. Um conceito muito conhecido é a miopia crítica. A miopia crítica ela está relacionada com a tomada de decisão isolada. O psicólogo Daniel Goleman, em seu livro Inteligência Emocional, relata que a ideia de que há uma inteligência de grupo... Oi, doutor Osvaldo. Eu de novo, doutor Osvaldo. Eu não aguento mais a minha equipe. Eu não sei mais o que eu faço com aquelas pessoas. Muito bem. Aline, queria agradecer a tua presença aqui no programa de hoje, né? Uma convidada mega especial para o nosso tema. Eu agradeço, Cristiano, é uma honra esse convite e espero realmente poder colaborar com um pouquinho aí do conhecimento que a gente traz dentro da área de recursos humanos e falando um pouquinho também de arte dentro desse contexto de treinamento e desenvolvimento. Muito obrigado. Temos também o Dorian, que está com a gente aqui, que sempre nos ajuda fazendo um contraponto de uma visão corporativa, uma visão digital sobre os temas que a gente aborda aqui. Dorian? Cristiano, eu agradeço estar aqui de novo. A gente está sempre buscando aqui novas experiências com pessoas em diferentes temas que envolvem as pessoas. A gente entendeu que tudo que a gente faz sem as pessoas não tem que ter um propósito para as pessoas. E espero estar aqui contribuindo e aprendendo aqui com a Aline e com todo mundo. Bom, muito bem. A gente estava fazendo um aquecimento aqui antes de começar a gravação. Já deu vontade de fazer aqui um monte de outras entrevistas com a Aline, porque assim, um conhecimento que vai muito além do que a gente vai falar aqui. Vamos ver se a gente consegue arrumar um espacinho durante a entrevista para a gente poder ter um pouquinho mais desse conhecimento da Aline. Aline, dando foco no que a gente se propôs como tema de hoje, tem algumas perguntas que eu gostaria de trabalhar contigo. Uma delas aqui está dizendo o seguinte, que treinamento e desenvolvimento é uma constante e importante missão de RH, que deverá sempre buscar alternativas para serem cada vez mais efetivas. Qual a sua visão sobre a tendência da área de treinamento e desenvolvimento das empresas? Bom, Cristiano, nós estamos na era da inovação, não apenas no contexto de recursos humanos, mas em todas as outras áreas da empresa. Então, diferente não é dentro de treinamento e desenvolvimento. Nós temos utilizado a inovação por meio de tecnologias, por meio de universidades digitais, e isso tem agregado muito, principalmente para situações onde você precisa treinar e desenvolver em situações em que as pessoas estão logisticamente distantes. Então, sem dúvida, a inovação é um grande recurso inovativo. Dentro disso, a gente pode considerar também o olhar que recursos humanos têm que ter para negócio, que é algo que até pouco tempo atrás a gente enxergava a área de RH, a área de treinamento e desenvolvimento como áreas que prestavam serviço. E hoje, quando eu treino alguém, quando eu falo de treinamento, eu falo do curto prazo. Quando eu desenvolvo alguém, eu falo um pouco mais no médio prazo. E quando eu falo de educação corporativa, eu estou pensando no longo prazo. Então, em qualquer uma dessas instâncias, eu tenho que pensar o seguinte, como que esse treinamento, essa capacitação, essa formação, ela vai atrelar o negócio. Então, quem entende melhor isso é a figura do business partner, que é um conceito um pouco mais recente no Brasil, né? Já não é dentro das empresas algo novo, mas é um conceito mais recente, pensando em recursos humanos. Então, a pessoa que é o parceiro do negócio, que entende, está ali imerso no negócio, ela vai entender qual a necessidade realmente para a empresa alcançar aqueles resultados. E ela leva isso como solicitação de conteúdo para treinamento e desenvolvimento e também ajuda nessa formação, nessa construção. Uma outra tendência que nós podemos enxergar dentro de treinamento e desenvolvimento é exatamente a questão de a gente entender que não estamos só mais na era da inteligência racional e não só mais na era da inteligência emocional.
Harvard tem apresentado aí uma nova tendência que é a inteligência espiritual, ou seja, como que eu trabalho valores, virtudes, questões evolutivas nas pessoas, porque a gente tem que enxergar as pessoas não só simplesmente como um funcionário, como uma parte dentro da estrutura. Nós temos que enxergá-lo como um indivíduo, e aquilo que é indivíduo, ele é indivisível, ele não se divide. Então, o que a pessoa é no âmbito pessoal, no âmbito social, ela é no âmbito profissional. Então, como que eu trabalho as pessoas, né? Como que eu desenvolvo para questões que realmente têm impacto na vida delas? Nós estamos numa era da informação constante e nós não podemos jamais esquecer do que está por trás dessas pessoas, que é a emoção. Então, eu preciso desenvolver emoção, eu preciso desenvolver virtudes no nível de espiritualidade, aqui não falamos de religião. Então, nós temos que identificar formas, meios de conseguir desenvolver o que vai além do campo da razão. Eu posso utilizar hoje com você uma capacitação como utilizar o equipamento. Se eu não tiver ali atrelado a um valor da segurança da pessoa, se não trabalhar esse valor, nada adianta eu ensinar o processo simples. Quando eu falo para uma pessoa que ela tem uma capacidade, ela tem uma habilidade, ela precisa desenvolver aquilo tem que impactar no que está por trás daquele ser humano. Então, respondendo a sua pergunta, a área de treinamento e desenvolvimento, os business partners que são solicitantes dessas áreas, eles têm que olhar inovação atrelado a desenvolvimento emocional, atrelado a virtudes, atrelado à espiritualidade, que é o que realmente forma, que está por trás ali daquela pessoa, daquele ser humano que é um indivíduo. Tá. Nós estamos falando então aqui que a parte de crenças e valores dessas pessoas, seria importante relevar isso durante um processo de desenvolvimento. Sim, sim. E quando a gente tem, por exemplo, eu sei que você tem uma experiência de grandes empresas, de multinacional, como é que você vê para trabalhar isso individualmente? Como é que cada líder pode trabalhar crenças e valores individual disso? Primeiramente, por trás da empresa, toda empresa tem os seus valores, Então, para a pessoa estar inserida dentro do contexto profissional, ela tem que se identificar com aqueles valores, é o primeiro ponto. E valores não é algo bonito para você deixar simplesmente numa placa na entrada da empresa. Valores tem que ser algo, eles devem ser treinados, a começar pela alta direção, começar pelo presidente da empresa. Isso tem que ser cascateado em forma de ações concretas. Então, quando você vê, é a velha história do exemplo. Quando você tem um exemplo, seja na sua casa, quando seja na sua comunidade, automaticamente, pelo exemplo, você tem ali o referencial, não precisa falar. Então, o primeiro lugar é ter essa clareza de quais são os valores e enxergar esses valores aplicados na empresa. No segundo momento, é a consolidação disso. A gente não transforma em valor aquilo que a gente não se identifica, aquilo que a gente não introjeta. Mas identificar e introjetar alguma coisa é algo lento, contínuo e gradual. É a repetição, é a frequência e a sequência. Então, o trabalho da área de treinamento e desenvolvimento é dar sequência e frequência àquilo que ela precisa consolidar. Quando, no primeiro momento, eu entro numa empresa porque eu me identifico com o segmento, porque eu me identifico com o propósito, a forma como ela trabalha, e eu passo a ter contato com quais são os valores, não necessariamente aqueles valores estão introjetados. Então, nós temos sim que trabalhar primeiramente a liderança, que é esse hoje o papel dos recursos humanos, é ele fazer o efeito cascata. Eu tendo um bom líder sabendo trabalhar o ciclo do colaborador dentro da empresa, ele tem que ser suportado por recursos humanos, porque recursos humanos, por meio da área de treinamento e desenvolvimento, é quem tem condições de transformar isso, de dar ferramentas para que isso se consolide. Então, sim, trabalhar a liderança, para que a liderança seja esse exemplo, esse referencial, e ele também seja um multiplicador e um facilitador, seja de competência, seja de valores para suas equipes. Ótimo. Dora, como é que você vê essa questão de valores? Bem, eu tenho que te falar que, sendo empreendedor e tendo 23 anos de fundação de uma empresa, quando a gente vai criar uma empresa, a gente não estava maduro para dizer, ninguém começa a empresa criando os valores. O cara empreende, cresce de uma maneira meio assim, em forma de caos,
E dali a pouco ele começa a querer dar propósito do que ele está fazendo, ele começa a querer ele descobrir, e aí você vai tentando buscar onde que estão seus valores, e esses valores vão mudando, e eles vão se adaptando ao mundo que você está vivendo, e hoje o nosso mundo digital, um mundo muito conectado. Então eu acho que para você fazer uma empresa que tenha sucesso, você tem que estar muito claro quais são os seus valores. E você vai ter clientes, e você vai ter colaboradores, e vai ter relacionamento que vão estar alinhados com os seus valores. Demora um pouco para a gente descobrir, mas depois que descobre, fica uma coisa assim, espontânea. E acho que o que a Aline falou, a gente pratica nossos valores o tempo todo dentro da empresa. São as pequenas coisas que você faz que na sua repetição e na sua frequência se tornam espontâneas. E aí você não precisa mais contar que você tem valor, qual é o seu valor. Já é espontâneo, sabe? O sorrir, o cumprimentar, o tomar decisões na empresa. É comum a gente estar aqui em algumas reuniões mais difíceis ou que exigem mais de você, e aí você vai tomar uma decisão, e aonde que pega a decisão? Não é no momento, no ato, é nos valores. A gente estava comentando até assim, quando você escolhe alguém para trabalhar, ou a empresa escolhe, o colaborador escolhe para trabalhar com você, quando ele olha para os valores, você tem a certeza que essa relação pode ser uma relação que vai ser duradoura. E do mesmo jeito, quando a gente fala que alguma pessoa está na organização e ela se desvia dos seus valores ou está com outros valores, não é você que vai dispensar a pessoa. Ela mesma acaba pedindo para sair, porque ela está se distanciando dos valores. Então é comum a gente olhar na história da empresa, das várias pessoas que a gente fala de acertar, de contratar, que acho que na área de recursos humanos a gente está querendo ter assim, bons líderes, bons profissionais. A gente hoje tem muito mais critério para usar dos valores, de identificar os valores para trazer alguém para trabalhar com você. E acho que no aspecto que a Aline está falando de liderança, a gente diz assim, poxa, como é que eu posso ser um bom líder? Como é que eu tenho que trabalhar um bom líder? Olha, todos somos líderes, seja em casa ou não, com uma intensidade maior ou menor, mas somos líderes. Mas o sucesso eu acho que do recurso humano hoje, que é fundamental estar do seu lado para ajudar nessas decisões de tratar as pessoas, um bom líder é aquele que tem bons líderes na volta dele. Eu acho que se a gente quer ser uma pessoa de sucesso, você olha os líderes que estão na sua volta, se eles forem bons líderes, você será um bom líder. Então, acho que pensando nessa trajetória onde que a gente vai chegar, esses valores vão ser permanentes. Seja agora, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a jornada, esses valores vão se manter. Os aspectos da tecnologia, de outras coisas, podem transformar, podem ajudar a acelerar o processo, a ter novas descobertas. Mas eu acho que esses valores da liderança e dos valores é o que faz as empresas perpetuarem por muito tempo. Outra coisa que eu acho bastante interessante, quando a gente fala de crenças e valores, eu gosto muito quando diz que como se crenças e valores servissem como guarda-reios. Né? É aquilo que fica controlando a gente, não deixa que a gente saia nem para um lado e nem para o outro, não desviar daquilo que a gente acredita. E uma vez que você estabelece uma crença, muito dificilmente ela deixa de existir. Você consegue transformar uma crença, mas uma vez que você criou ela vai existir mesmo que você a transforme. E eu percebo, Aline, em muitas organizações, líderes que acabam criando liderados com medo, com uma série de comportamentos, né, por conta de uma pressão, às vezes, desnecessária e até uma cobrança de mercado, e aí acaba formando pessoas que levam isso para a sua experiência. Alguém que é recém-formado, por exemplo, recém-adentrado a uma empresa, acaba criando hábitos e levando aquilo como um estilo de liderança que acaba sendo prejudicial, né? Uhum. Sim, assim, o valor, ele é algo, vamos dizer, que existem os valores universais. Né? Como você falar, é uma questão de o valor à honestidade. É algo mais universal. Então, ele tem um pano de fundo muito maior.
Já a crença, ela é algo muito mais situacional. Ela tem uma ligação muito forte com a questão cultural, com a questão educacional. E as crenças, elas têm um risco de serem, que a gente hoje chama de crença limitante. Quer dizer, ela limita você porque você acredita que aquilo é uma verdade absoluta. E, na verdade, existem verdades. Eu digo que existe um céu de verdades. A minha, a tua, a do outro. Né? Então, essas crenças, elas têm que constantemente ser transformadas, que foi o que você falou, transformação. O quanto que isso me limita, o quanto que isso me cega, ou mesmo assim, a minha forma de interpretar a vida ou interpretar as situações, realmente são baseados nos meus aprendizados. Então, na empresa, tem que ter um espaço maior para essa tolerância. Se eu tenho um gestor altamente, digamos, com crenças muito profundas, com crenças muito enraigadas, e isso para ele não é passível de transformação, e você identifica isso quanto recursos humanos, analisar se o que ele está pregando, o que ele está passando, além dos valores, como eu disse, o valor ele é um plano de fundo. Se isso que ele está passando, ele está pregando, está sendo, de certa forma, bom ou não para a equipe. Você pode pegar um gestor que para ele é um valor gigantesco a questão de trabalhar, ok? Valor trabalhar. Trabalho é um valor, perfeito. Só que ele acredita, ele tem uma crença de que ele precisa trabalhar todos os dias até as 10 horas da noite. E que a equipe tem também que trabalhar até as 10 horas da noite, porque ele trabalha. Ok, se isso é uma crença dele, acredita que isso é relevante e para a qualidade de vida dele isso não é impactante, ok. Mas quando isso influencia na qualidade de vida da equipe, quando isso começa a trabalhar, interferir na motivação da equipe, que ele passa a cobrar a equipe desse mesmo comportamento, porque a interpretação dele, o significado de valor de trabalho é trabalhar até as 10 horas da noite, e isso começa a interferir na produtividade, aí então tem que o recursos humanos ele entrar, ele interferir. Então, porque a crença, sim, ela pode ser limitante à medida que isso ela gera um travamento, uma visão míope dentro daquela equipe. Então, os recursos humanos têm que estar atento a isso. Isso você identifica de diversas formas. Você identifica através de bate-papos com a equipe, seja formais, seja quando a equipe às vezes traz essa informação, através dos resultados das avaliações de desempenho, quando o gestor ele avalia de forma crítica a equipe, você tem ali de 10 colaboradores, 8 que ele está avaliando de uma forma mais complexa. Você consegue identificar isso através da parte de saúde ocupacional, do número de atestados. Então, você consegue identificar isso sim. Tem como você medir se o que para ele é crença está sendo produtivo, está sendo qualitativo ou não. Essas competências que o líder trabalharia numa situação dessa, a gente pode chamar de competências evolutivas? Competências evolutivas, ela está muito mais atrelada a níveis de virtudes, eu vejo. Por exemplo, quando eu trabalho um nível de empatia. Por que a empatia é algo que eu devo trabalhar dentro do contexto profissional, sendo que, desde que haja respeito, eu entregue o resultado, isso é uma competência, né? Mas onde a empatia entra nisso, né? Onde eu me colocar no lugar do outro, ela entra. Então, eu vejo como evolutiva algo que vai além do que é pedido para a minha entrega básica. É algo que faz com que eu enxergue, com que o colaborador enxergue além daquele âmbito racional. Né? Então, eu acredito que trabalhar competências evolutivas, nós conseguimos a partir do momento que nós treinamos, que nós desenvolvemos nas pessoas o líder de si. Né? Trabalhar realmente o autoconhecimento, não só o líder dos outros. Não só trabalhar como que eu lidero os outros, como que eu vou liderar alguém, como que eu vou conseguir desenvolver alguém quanto gestor, quanto líder, se eu não me conheço. Então, evolutivo é a partir do momento que eu me conheço, que eu me avalio, que eu mudo também comportamentos que não são produtivos, que eu mudo também a forma como eu encaro a vida, né? Deixo de ser limitado a pensamentos que muitas vezes me inibem, pensamentos que não, como a gentileza, né? Porque ser gentil. Então, o evolutivo ele tá num âmbito muito maior do que muitas vezes aquilo que a tua descrição de cargo te exige. Ele tem um impacto para a vida, não só para o trabalho. Tá. Você falou uma palavra que eu acho ela fenomenal, que é empatia, né?
Normalmente, quando a gente pergunta para alguém o que é empatia, eles confundem empatia com simpatia, né? Exatamente. Não, empatia eu me dou bem com todo mundo. E, na verdade, não é isso, né? Eu acho que abrir um pouco mais sobre o que é a palavra empatia, eu acho que vale a pena para contribuir com quem está nos vendo aqui. Tá bom. O ser humano, por natureza, ele tem um instinto egocêntrico. Nós, por natureza, somos egoístas, né? Até pela questão de sobrevivência, até por uma questão de você se defender, né? Isso vem lá atrás, né? Dos homens da caverna. Então, naturalmente, nós somos egocêntricos. Nós olhamos para nós. Nós fazemos aquilo que nos parece bom para a gente. E, numa segunda instância, você pode ser empático, que é se colocar no lugar do outro. É aquela velha história, esses dias eu conversava com uma pessoa e ela dizia o seguinte, que a filha dela, ela mordeu uma coleguinha no colégio e ela foi orientada pela psicóloga a dizer o seguinte para a filha dela, se fosse com você, como você se sentiria? Você acha que ela não sofreu com uma mordida? O que você acha que ela sentiu com uma mordida? E se fosse você? Na criança, nesse momento, ela passa a experimentar, a gente começa a falar de experiência, né? E se fosse comigo? E aí eu começo a refletir, tá? E se fosse comigo, como que eu me sentiria? E aí sim nós começamos a trabalhar algo mais evolutivo que na história da humanidade, né? Você vê por meio dos ensinamentos, vamos pegar da figura de Jesus, da figura de Gandhi, da figura de Madre Teresa de Calcutá. O que veio ensinar depois, né? Por que é importante olhar para o outro? Porque quando a gente sai da gente, a gente olha para o outro, né? E a gente tira o olhar do nosso umbigo, a gente vê também que o outro sofre, a gente vê também que o outro sente, a gente vê também que o outro passa as mesmas situações com a gente, que a gente passa. Então, isso passa a ser uma situação de suporte, de consolo, num olhar mais egoísta, mais egocêntrico, mas uma segunda instância entra numa esfera que vai além do humano. Entra, como eu dizia no início, algo que é numa esfera mais espiritual, que nos dá realmente, verdadeiramente, a sensação de entender o sentido. Por que estamos nesse mundo? O que viemos fazer aqui? O que levamos? Que legado nós vamos deixar? Né? Que é realmente sentido de propósito, porque o dinheiro acaba. Né? A gente percebe isso quando eu estou numa cama, enfermo. A saúde pode acabar a qualquer momento. E aí, você fala assim, bom, nesse período, o que eu construí? Quem vem me visitar aqui, né? Quem me considera realmente, agora que eu não tenho nada? Então, essa é a verdadeira essência. Então, esse pensamento, quando eu começo a olhar para o outro, começo a desenvolver esse olhar, como que o outro sente? Porque um dia eu posso sentir também. Né? Então, é um estado mais evolutivo do ser humano. Porque, no fim das contas, a gente sabe que é o que fica. Né? Então, como treinar isso dentro da empresa é através de experimentação, é através de vivências, é através de seminários, é através de programas em grupo, é através do que a gente hoje trabalha, a gente pode chamar até de um coaching de vida, né? Mas quando você trabalha com o líder ou com o colaborador, você começa a entender o que faz sentido para a vida dele, o que é valor para ele, e você começa a olhar para isso também, de novo, olhá-lo como um indivíduo e não só como alguém que dá resultado, e ele começa a se sentir também valorizado. E, consequentemente, você afetando a pessoa, você influenciando a pessoa, você olhando ela como gente, por meio de fatores mais emocionais do que racionais, ela passa a ganhar um novo sentido também. E, consequentemente, ela passa a ter um novo olhar, né, para o trabalho e para as relações interpessoais. Você trouxe nomes aqui, realmente, de líderes que o propósito deles está muito ligado no legado. E o que a gente percebe é que tem muito líderes que confundem legado com herança. Né? E herança é o que a gente deixa para as pessoas. E legado é o que a gente deixa nas pessoas. Exatamente. Que tem uma diferença, né? E Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Mandela, né? São líderes que realmente fazem muita diferença pensando nessa questão de legado. O que tem abaixo da camada para eles é algo muito irrelevante, né? Pensando... Exatamente. E, de novo, Cristiano, entra na questão do sentir. Né? Quando você sente o que o outro sente, quando você passa pela essa experiência, o teu aprendizado ele é muito mais profundo, porque quando você usa só o campo racional do pensar, certo ou errado, vou, não vou, não é, que é um estágio naturalmente, de novo, mais egocêntrico, ele não gera impacto, mas quando você
passe uma experiência de sentir o que o outro vive, né? E a gente trabalha isso, a gente pode pensar em termos de educação mesmo, quando você leva seu filho para participar de uma entrega de um sopão. Que ele começa a sair daquele mundo dele e enxergar, poxa, existe um mundo aqui fora onde a comida é uma necessidade. Essa experiência, ela passa a fazer sentido porque eu senti. Né? De novo, o uso da emoção. Se eu não trabalho emoção, e Jung, né, que é um psicólogo que desenvolveu, né, as 4 funções, né, do pensar, do sentir, do perceber, do intuir. Se você pega intuição, percepção, né, e sentir, né, o sentimento, esse contato com o mundo através dessas 3 funções principais, porque o pensar é natural, a gente já nasce com ele, já, né, a formação inicial vem pelo pensamento. Quando você passa por essa experiência, né, onde você usa os recursos da emoção, você gera um impacto maior na tua vida. Né? Então, realmente, o legado vem a partir daí. Né? O que eu vou deixar realmente é aquilo que eu senti que fez sentido para mim. Porque herança, porque dinheiro, porque questões mais materiais, elas são corroídas, né? Então, a gente passa a ter um novo conceito. Novo não, porque isso já não é novo, mas assim, a gente passa a ter um olhar diferenciado realmente para aquilo que é realmente significativo pro desenvolvimento humano. Então, eu acho que é dentro desse olhar. Eu vejo os líderes trabalhando muito, pensando em Maslow, nas duas partes de baixo da pirâmide, né? Trabalha na questão fisiológica, uma questão de segurança, e se esquece das outras camadas, que é onde você passa a ter realmente a pessoa muito mais próxima com você, onde você começa a sentir parte de um processo como um todo, né? Exatamente. Linê, vamos falar de arte, né? Vamos. A gente gosta. Aí tem uma pergunta para você aqui, ó. Como é possível atrelar a arte no processo de aprendizagem? Nós temos inúmeros recursos e a arte ela não é de agora, né? A arte ela vem desde sempre, ela vem lá, né, da tragédia grega, do teatro grego, ela vem da época de Jesus através das parábolas que ele contava, através dos contos, né? Contos de fadas também, né, tão antigos, irmãos Grimm aí que trouxeram o conceito de uma forma ampla. Então, contos, teatro, tudo aquilo que é atrelado à expressão corporal, à expressão criativa, ela entra naquilo que eu dizia sobre o sentir. Né? Nós temos também o conceito do psicólogo de Harvard que diz sobre as inteligências múltiplas. Né? Dentro das inteligências múltiplas, a racional matemática é uma delas. Né? Pessoas que aprendem por meio realmente dessa compreensão analítica, né? Principalmente quem é da área de exatas. Mas existem outras inteligências, que é a inteligência musical, que é pessoas que têm habilidade para ritmos, né? Para sons. Nós temos a sinestésica corporal, através das experiências do toque, né, das expressões de fato corporais. Nós temos interpessoais, intrapessoais, são outras formas de você criar a inteligência. Espacial, que está presente nos pintores, né, percepção, noção de espaço, de figuras. Então, nós temos diversas inteligências a favor das pessoas e presente nas pessoas que por muito tempo nós ficamos muito focados numa inteligência única, né? Então, isso nos mostra que temos que um espaço gigantesco para afetar, para interferir as pessoas, e a arte, ela mexe exatamente nisso, porque a arte, ela está dentro de um campo em que você não precisa da razão, não precisa do conhecimento concreto, né? Não precisa do conhecimento explícito, e o conhecimento explícito é muito presente, né? Nos ocidentais, que olham muito para o conhecimento por meio de processos, de livros, de programas escritos, em detrimento aos orientais, que tem muito mais o conhecimento tácito, a meditação, a contemplação, quer dizer, a experimentação. Então, quando eu falo de arte, eu falo de experimentar, eu falo de vivenciar, né? E quando eu experimento e quando eu vivencio, como a gente já falou anteriormente, isso para mim é mais próximo de eu me identificar e para que eu possa projetar isso e que isso se transforme em valor. Então, a arte, ela está a favor em todas as áreas da arte. Ela está a favor do ser humano a todo momento. A arte está presente a todo momento.
né? Nós estamos aqui agora e eu poderia estar falando aqui de forma mais musical, né? Como a questão mesmo como que eu aprendi o inglês, como se pronuncia o ABC. Na musiquinha que está presente na nossa cabeça, A, B, C, D, e aí por diante. Então, ela está presente a todo momento. E isso gera memória, isso trabalha em favor da memória, novamente, pela questão do sentir, do experimentar, do perceber, do intuir. Né? Muito além da razão, muito além do pensar. Joia. Antes de eu passar uma pergunta para o Dorian aqui, você comentou sobre sinestésicos, né? Eu acho interessante porque, às vezes, quando a gente comenta sobre sinestésicos, a gente escreve sinestésicos com C e muita gente fala, não, sinestésico é com S. E são significados diferentes. Sim. O sinestésico com C é a pessoa que tem a percepção sensorial maior com o toque, né, com o contato. E o sinestésico com S é a pessoa que tem sentidos cruzados, né? É alguém, por exemplo, que é capaz de andar numa rua mais abrasiva, né, que tem uma oscilação, e de repente fala assim, olha, cada vez que eu ando numa rua dessa, eu sinto gosto de chocolate na minha boca, por exemplo. E aí você vê uma obra de arte onde o artista desenhou uma árvore a partir de um pescoço, e você fala, mas de onde que veio a ideia de construir isso? Né? E é esse sentimento que para ele, de repente, um pescoço cria na imagem dele uma árvore, algo que sai disso. Né? Então, tem um sentido grande para ele, né? Que tem a ver com experiências anteriores, muito provavelmente. E aí isso traduz o que de repente você escreveria em 10 páginas, aquele quadro, ele já diz, né? Muito. É um perfume que traz um sabor, é um perfume que traz uma imagem, né? Exatamente. Muito bem. Dora, como é que a gente utiliza essa questão de arte na aprendizagem, pensando na questão tecnológica? Quais são os recursos que a gente consegue ter para isso? Olha, a arte, para mim, precisa ser uma coisa que vem do ser humano, e lá da antiguidade. E você não pode desassociar a arte da criatividade. Porque se você está falando em fazer arte, você está querendo sair da razão, você tem que ser criativo. Se você converter qualquer a arte na forma criativa, e vem um termo mais voltado aqui de falar de inovação. Quer dizer, se você não é criativo, se você não faz arte, você talvez tenha um resultado diferente em falar de inovação. Então, eu gosto de falar que hoje, quando a gente fala em inovar, é fazer alguma coisa diferente, é trazer uma experiência diferente, porque se a experiência já é comum, eu não estou nem fazendo uma arte, não, tem uma coisa que já está consolidada na sua mente. E a arte é uma maneira, é quase como se você criar alguma coisa. Se você criar uma coisa preto e branco e de repente pintar aquilo colorido, você falou assim, nossa, tem arte aqui dentro, né? É o modo de deixar a coisa mais viva, mais colorida. E a criatividade, porque você estimula o seu cérebro a olhar um quadro, olhar alguma coisa e imaginar várias coisas lá dentro, né? Passar uma linguagem que, se você não estiver preparado e aberto para a arte, você não vai ver nada. Tanto é que quando você fala de uma experiência que a gente tem quando vai no museu ou vai em algum lugar, você olha aqueles quadros, você pode ter um olhar que aquilo não tem significado nenhum, é uma tela a óleo e tá. Mas quando você tem o despertar da arte, você vai olhar aquilo lá, você pode ficar horas olhando aquilo lá, imaginando como é que o artista fez, como é que aquilo chegou naquele resultado. Tá? Então, isso são coisas, acho que nem a Aline falei, são essências do ser humano. Né? Essências que a gente... quando você vai na profundidade das essências, você começa a entender o ser humano como indivíduo mesmo, você começa a se entender como um autoconhecimento, e aí a hora que você vai falar assim, bom, e aí, como é que eu faço isso virar prática nas organizações? Porque você não vai ver uma organização hoje falando assim, os clientes que estão conosco, com muitos colaboradores, onde que os comportamentos das pessoas estão mudando. O fato que está acontecendo hoje muito é que a gente está batendo na ideia das crenças, como mudar crenças ou segurar valores, porque os comportamentos das pessoas estão mudando. E aí, a hora que você fala de arte, eu falo assim, mas o comportamento... o comportamento é a repetição daquele comportamento, vai virar um hábito e vai virar vai estar alinhado com uma crença. Então, trazendo um pouco para o tecnológico hoje, a gente está falando, hoje o ser humano está
o comportamento ele está mudando, está tudo digital, está tudo instantâneo. Ninguém está sentado lá e parado na frente de um ambiente de natureza ou outro e falou assim, agora eu vou pensar na arte. Não, agora eu vou reservar um momento para ouvir música e me desenvolver pensando em arte. As pessoas estão muito digitais, muito aceleradas. Você estava comentando agora há pouco, antes da gente iniciar a gravação, sobre hábitos noturnos das pessoas com tecnologia, né? Tem um número, quantas pessoas que... Eu compartilhei assim realmente que, para nós que mexemos com tecnologia, mexemos no digital, entenda, tecnologia não é você estar conectado ou tudo mais. Tecnologia já é uma coisa que entrou no modo, talvez aliado com o que a Aline falou, já entrou numa crença, uma mudança de crença que já entrou na crença de ser digital. E aí a gente está vendo estudos, né? E você fala, estudos são curtos, né? Se você falar o impacto hoje do smartphone. Bom, para vocês terem uma imaginar, a gente está dizendo o seguinte, há 3 anos, acho que apenas 29% das pessoas tinham smartphones. Hoje são mais de 80%. E a gente está falando que daqui a um curto espaço de tempo, praticamente toda a população vai ter um smartphone, né? E aí a gente começa a entender os comportamentos de usar esse dispositivo na vida da gente. E aí saiu uma pesquisa de uma grande consultoria da Deloitte, saiu agora nesses dias mesmo, que ela faz um acompanhamento desse perfil. E teve uma coisa curiosa, que ele estava dizendo que 33% dos usuários do smartphone acordam durante a madrugada para ler suas redes sociais. 1 em cada 3 pessoas acorda no meio da noite para ver alguma coisa na rede social. Acho que 19% respondem SMS e leem e-mails. 15% jogam. Acordam de madrugada para fazer isso. Aí você fala assim, nossa, isso está mudando os comportamentos das pessoas. Eu fico entendendo que se elas estão mudando assim à noite, estão mudando na casa delas, estão mudando no trabalho, estão mudando na relação de uma pessoa com a outra. Está tudo muito instantâneo. E aí, a gente, olhando para isso, a gente fala assim, como é que a gente gera uma experiência positiva dessa, ligada às crenças nossas da empresa, às crenças nossas como indivíduos, para trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Então, a gente está notando que, conversando no nível das crenças, a gente está olhando que tem que observar quais são os comportamentos que estão mudando das comunidades. E esses números que eu passei para vocês são do Brasil. Se você comparar a mesma coisa num canadense ou num britânico, talvez 1 em cada 10 acordam à noite. Talvez a gente logo falaria assim, poxa, os ingleses dormem muito melhor do que os brasileiros, que ficam acordados à noite. O que eles fazem, eu não sei, mas eu não fico ligando o celular, né? Então, essa mudança da tecnologia sendo tão... ela está entrando muito na vida da gente de tal forma, está fazendo a gente... Como é que a gente lida com os comportamentos alinhados nas crenças? Então, a gente tem que ver o lado positivo disso e, ao mesmo lado, tomar os cuidados de que não perder o real propósito do que você quer fazer ou o que você quer desenvolver das pessoas. Eu vejo que assim, um grande desafio nisso está o quanto esse hábito simplesmente é um hábito que ele é uma tendência natural e existe um processo de transformação, de adaptação, e o quanto isso pode ir para um lado mais patológico. Então, acho que esse olhar de quanto aquele hábito ele pode ser prejudicial ou não. Como a gente dizia antes de começar o programa, o nosso sistema, né, humano, ele busca constantemente a homeostase. Né, ele busca constantemente o equilíbrio. Então, as pessoas que acordam à noite e interagem na rede social, seja no piloto automático ou seja consciente, se aquilo para ela estiver trazendo benefício, aprendizado, se aquilo para ela estiver fazendo sentido e ela continue a aplicar aquilo, a gente tem aí um bom referencial.
E a gente tem que usar isso a nosso favor, quanto empresa. Então, assim, eu posso, então, instituir programas, né, pensando em educação corporativa online. Eu posso instituir conteúdos que eu sei que essa pessoa também pode utilizar a rede social à noite. Eu criei um programa que está ali na rede social, ela começa a interagir e isso vai trazer um atributo positivo. Ao mesmo tempo, olhar o quanto que isso, de repente, está interferindo na produtividade dela, que ela chega com sono no trabalho. Né? Eu vejo com um olhar mais positivo. Eu tenho um olhar de que existe uma adaptação orgânica para isso, né? Mas desde que não se torne aí uma adicção. Então, o RH tem que estar atento para que esse comportamento seja saudável e como que esse comportamento, esse novo hábito, eu consigo utilizar ele, né, como um aliado, ou se isso entra para um campo em que não é tão saudável assim. Né? Então, a tecnologia, como você dizia, ela é um recurso que a gente tem, né? Então, o recurso a gente tem que usar de forma saudável, de forma produtiva, mas sempre atento para que, em que momento que isso, ele não está gerando uma introspecção, em que o colaborador, ele está ali, ele se pronuncia, se expressa na rede social. E eu, quanto recursos humanos, desde o recrutamento e seleção, eu já estou olhando essa pessoa, mas ela se expressa na rede social e diante ali da equipe, ou diante de uma situação, ela não sabe, ela não consegue se expressar, ela não consegue negociar, ela não consegue se posicionar, né? Então, esse olhar atento a gente tem que ter, né? Para os recursos tanto favoráveis no sentido de desenvolver, quanto recursos que a gente tem que estar atento, que estão fora o âmbito profissional, como uma rede social pessoal. Né? Então, o recursos humanos, a área de treinamento e desenvolvimento, ela tem que estar antenada para perceber o que é positivo e o que pode ser um ponto de atenção. Acho que uma influência disso é a neuroplasticidade, né? Que é esse processo de transformação do cérebro, né? Que antigamente os cientistas acreditavam que o nosso cérebro ele era daquele jeito e ia morrer daquele jeito. Exatamente. E hoje a gente já sabe que, na verdade, ele consegue se transformar, né? Esse processo plástico dele, vamos pensar assim, de construir novos hábitos e esses novos caminhos podem se transformar em novos comportamentos, né? Como é que o RH consegue perceber algo tão profundo desse para trabalhar uma reconstrução dessa neuroplasticidade? Esse tema, né, da neuroplasticidade, ela é um tema que a gente tem tido um olhar muito mais atento também, a partir do que eu dizia anteriormente das crenças limitantes. Como que se pega uma crença, você, vamos dizer assim, se ressignifica aquela crença para aquela pessoa, você quebra um caminho neuronial, já estava adaptado a pensar assim, a reagir assim, a achar assim, e criar um novo caminho, né? A partir do quê? De novo, toda mudança, ela não ocorre do dia para a noite. Ela é lenta, contínua, gradual. Então, qual que é a métrica, qual que é a forma que eu consigo identificar isso? É através do resultado que eu tenho. Qual que é o resultado que eu tenho? Quais comportamentos eu estou percebendo? O vício de um colaborador da produção que fica ali no celular. Primeiramente, não poderia, né? Mas uma pessoa que tem uma dependência e vira e mexe, ele para no banheiro, ele vai lá e eu vejo ele no celular, né? E aí eu começo a perceber um índice do aumento do acidente de trabalho. Não foi o fato dele estar no celular diretamente que interferiu, mas o que ele acessou no celular naquele momento gerou uma preocupação, ele voltou distraído para o posto de trabalho dele. Né? Então, eu começo a perceber comportamentos ruins, comportamentos prejudiciais, através dos resultados, seja produtivos, né, de numéricos ou não, seja, como eu dei aqui o exemplo do acidente de trabalho. Então, ou seja, na relação com as pessoas. Esse colaborador não está se adaptando com a equipe. Esse colaborador está com dificuldade de se relacionar. Então, já é ali o indicador que eu tenho. A problemática ali. Aí eu passo a entender o que está por trás daquilo. Né? E se é um comportamento, se é um hábito ruim, dá para ele essa clareza. Né? Ou por meio de um feedback estruturado, orientado pelo RH, o gestor, por meio de um plano ali de acompanhamento, né? Por meio de um suporte, às vezes psicológico, para as empresas que têm essa estrutura, por meio de acompanhamento dos recursos humanos. Então, eu tenho alguns meios de eu acompanhar. E falando aí, então, de treinar, de capacitar. Então, se eu estou com um problema que
está interferindo na segurança das pessoas, estou percebendo que o uso do celular é um fator, então eu vou levar essa pessoa para a sala de treinamento e mostrar para ela os impactos que isso tem no negócio. Não mudou, né? Então eu vou ter que ter um trabalho mais próximo. E então as métricas são essas, que resultados que eu estou tendo, quais os prejuízos que eu estou tendo na empresa, esses índices que vão me mostrar como eu devo atuar, quando eu devo atuar e onde eu devo atuar. E aí tem uma questão da importância do líder, de como é que ele capacita e lida com a equipe, no sentido de que a gente às vezes não tem como impedir que a informação chegue até a gente. Né? Você está utilizando o seu celular, chega uma mensagem no seu WhatsApp e você não tem como impedir que aquilo aconteça. Mas na verdade é o que eu faço com aquela informação. Né? Eu recebi aquela informação, tá bom, já que eu não posso impedir de fazer isso, eu tenho que entender como é que eu lido melhor com aquilo que eu estou recebendo. E aí os líderes poderiam estar cada vez mais bem preparados para poder capacitar, né, a equipe para lidar melhor com essa situação. Ele vai entrar na questão de quando eu falo da empresa desenvolver essas competências mais evolutivas, porque o líder diretamente, ele vai ter que orientar e suportar, como eu falava, né, a pessoa é um indivíduo. Ela recebeu ali uma mensagem de que tem uma tia no hospital. Não era para ela olhar aquela horário o celular, que ela estava num trabalho, mas ela olhou, ela viu, aquilo já afetou, né? Então, como trabalhar aquela informação que ela recebeu? Tá, você consegue fazer alguma coisa nesse momento? Não, eu não consigo. Você quer ir visitá-la no hospital? Você tem como eu liberar você mais cedo? Então, quer dizer, são reações mais concretas para que a pessoa saiba qual o poder de influência dela sobre aquele problema. Até onde eu posso ir? Então, essa clareza. Você consegue resolver isso agora? Não, não consigo. Então, tente ficar calmo, tenta se concentrar, vai ficar tudo bem. E aí, dá esse suporte. Então, o líder ele entra nesse sentido, né? De ele ter um olhar ali humano, mas sem perder o foco do resultado. Você já percebeu que a amplitude do nosso tema hoje foi enorme, né? Eu tenho uma pergunta ainda aqui para a gente caminhar para o fechamento, que eu acho que até já estourei meu tempo, que diz o seguinte, Aline, a gente estava falando sobre atrelar a arte no processo de aprendizagem, né? E aí, que tipo de arte que a gente pode utilizar nesse processo e qual o ganho que a organização tem, né, com esse tipo de arte? Ok. Acredito que todas as artes estão a favor de treinamento e desenvolvimento, né? A gente pode pensar desde questões como as artes cênicas, né? Dramatização, teatro, em que eu consigo trabalhar o colaborador como um agente, como um ator, em que ele experimenta. Então, eu quero trabalhar a empatia. Eu estou ali com um grupo que tem um pouco nível de empatia. E eu coloco um dos colaboradores para fazer ali, às vezes, da pessoa que sofre com a ação de um ser não empático. Então, eu consigo trabalhar dentro de um conceito. Esse é só um teatro, para a gente entender melhor essa questão. Mas eu coloco ele como um ator dentro do processo. Ou se ele assiste aquela cena, o que está tocando ele? Né? A gente não imagina o que a emoção, aonde ela vai entrar, aonde ela vai afetar. Porque isso é muito individual. Seja na música. Quando eu trabalho, por exemplo, música e dança, eu quero desenvolver que a equipe tenha mais sintonia. Então, eu dou ali um propósito de criar melodia, de criar coreografia, e aí tem que trabalhar em conjunto. O que vai tirar daquela experiência? Entra de novo, experimentação. Né? Eu posso trabalhar pintura, eu posso trabalhar, por exemplo, com argila. Né? Eu posso exercitar que a pessoa tenha uma experiência de paciência em mexer ali com a escultura, em mexer com a pintura. Eu posso trabalhar diretamente com questões, qualquer questão de expressão, qualquer questão, games, jogos, metáforas, né? Metáforas, né? Contos. Então, o que aquilo vai afetar? Como eu dizia, Jesus ensinava por parábola, ele não falava a verdade verdadeira, ele ensinava por parábola. Porque ele sabia que a verdade verdadeira era muito forte. E a metáfora, ela tinha ali aquela questão, né? A parábola tinha questão realmente na analogia. Então, a gente pode utilizar todos os recursos, porque todo mundo tem emoção. Todo mundo vai ser afetado em algum momento. Então, todas as artes, elas são favoráveis. Tem
um documentário chamado Alive Inside, Viva por Dentro, desenvolvido por uma instituição sem fins lucrativos, que é Music and Memory, que diz o seguinte, eles trabalham um conceito de que a música ela é capaz de afetar pessoas que já estão em nível de demência. Porque ela vai lá na mais profundeza, na parte lá onde a gente não acessa, e ela resgata emoções profundas, lembranças. Então, além de tudo, o aprendizado, ele tem, né, essa relação com a memória. Eu trabalho memória, porque eu lembro de algumas coisas, musiquinhas de quando eu era criança, né? E a experiência, ela é isso. Os insights, as ideias criativas, elas vêm do quê? Das experiências que nós vivemos, né? E muitas delas vêm pelo âmbito da arte. Né? Quais são suas melhores lembranças, né? Filmes, as pessoas quando fazem filmes estudam para poder fazer aquele filme, então ele tem um conhecimento também presente, e aí eu me identifico com aquele filme, eu extraio aquilo dele, né? Para finalizar, recentemente houve uma pesquisa em que quiseram provar quais são os 3 agentes da felicidade, né? Primeiramente seria a questão da beleza, né? Do dinheiro e do poder. Fizeram as experiências com a Miss Texas para provar que a beleza ativava no cérebro a região do prazer e a região da felicidade. E constatou que ela era altamente infeliz por medo de ficar feia. Depois fizeram com um empresário, né, com um status, e provou que ele vivia preocupado com a questão de perder a condição, ou seja, provou também que o poder não traz felicidade. Pediram para as pessoas serem voluntárias, deram ali um valor para cada um, variando aí de $10 até $1.000, e a última que ganhava mais em comparação com a primeira, tinha pouca diferença em termos de ativação das áreas do prazer e a área da satisfação. E aí, por fim, concluíram que o que realmente traz, o que ativa no cérebro a região, né, essa região do prazer e da satisfação em primeiro lugar, a aprendizagem, em segundo lugar, a superação. Então, quando a gente aprende, a gente tem no corpo uma quantidade enorme, né, dos hormônios que trazem a sensação realmente, né, de alegria, de prazer, de satisfação. E aprendizado, então, é a comprovação de que quando a gente está aprendendo ou superando, a gente está evoluindo, né? E a arte, ela vem entrar aí como mais um meio, como mais uma forma de aprender, através da experimentação, através da ativação, né, de uma região do cérebro responsável realmente pela criatividade, e isso vai dar para a gente insights futuros e vão ser os resultados que as empresas esperam. Então, esse é o ganho, esse é o que a empresa pode esperar. Quando ela trabalha emoção, ela tem resultados não mensurados, como né, quando a gente desenvolve apenas o conhecimento racional nas pessoas. Legal. Você comentou sobre histórias, né? Se você pensar, os 2 livros mais lidos no mundo, né? Um começa com A, outro começa com B, né? Que é o Alcorão e a Bíblia. Né? E todos eles são repletos de histórias, né? E até hoje é o que as pessoas, né, mais leem, mais aprendem, né? A gente se identifica com isso, né? Quando você conta a história de alguém, poxa, eu vivenciei isso, eu te entendo. Aí, a empatia, eu te entendo. Eu vivi. Igual acontece comigo. E a Bíblia, ela faz, no mesmo Alcorão, tem esse pano de fundo aí, valioso. Verdade. Dória? Olha, tá do lado da Aline aqui, sabe, sempre a energia que ela passa aqui para mim de tudo isso, eu acho que é fantástico. O ponto de ir lá na essência, quando a gente está falando, e lá do lado, lá, como é que a cabeça da gente funciona. Por isso que a gente está dizendo que o mundo agora teve grandes transformações tecnológicas, mas as que estão por vir mais ainda estão associadas a entender mais como é que a nossa caixa aqui funciona. Então, a gente está falando de termos novos que poderiam ser só da medicina, né? Entender o cérebro, como é que é, a evolução do corpo humano, anatomia, medicina, e a gente está falando que a ciência de entender os neurônios ou entender como é que nossa cabeça pensa, ela ainda ela vai ser a grande desbravadora das transformações que estão por vir. Entender essa caixinha agora. Então, quando a gente fala das experiências, nós estamos num momento muito rico de tudo isso. E a gente fala muitas vezes, nós estamos numa evolução ou numa revolução?
porque a gente está falando do mundo digital, de números, dados, mas são tudo muito rápido. Nós estamos falando de histórias de 2.000 anos ou de milhares de anos para contar de coisas que foram feitas lá atrás, mas a gente está vivendo uma aceleração digital tão intensa que nós, como indivíduos, estamos sentindo a mudança da vida. Né? A gente está vivendo muito mais intenso, né? E vivendo mais, e tendo perspectivas de fazer as coisas. Quem diria que a gente está dizendo assim, ó, quanto tempo nós vamos viver e quanta coisa eu posso fazer ainda. Então, eu acho que a Aline inspira a gente a pensar, né? Poxa, tudo isso aqui vale a pena muito viver intensamente cada momento, olhar para você e olhar para os que estão na sua volta, não só para você, entender como é que essa caixinha vai reagir a essas coisas. E as tecnologias, elas vêm, a gente tem que ler o lado positivo dela, de tudo que está acontecendo. E outra, são muito novas. Eu posso falar de algumas coisinhas que você falar da arte, de usar a técnica, mas, por exemplo, a gente está falando hoje em usar experiências imersivas, seja de um óculos que você vai olhar, de uma realidade virtual. Hoje, falando de um vídeo 360, eu imaginaria que você ia entrar na internet e assistir um vídeo numa câmera 360. Uma hora eu olho para o artista, outra hora eu olho para a plateia, outra hora eu olho para a mesa de som. É uma experiência que, à distância, eu estou vivendo. Então, se você falasse assim, as experiências onde a tecnologia vai mudar e vai ajudar a gente a ter experiências novas, estão vindo por aí. A imagem, a sensação da imagem, do som. A única coisa que acho que ainda não conseguiram fazer ainda é passar a parte do olfato pela tecnologia, porque o restante do visual, do sensorial e da música nós já conseguimos fazer tudo. Mas no dia que a gente abrir um dispositivo e sentir lá, estou sentindo seu cheiro aqui, aí esse negócio vai ter... Ainda um dia nós vamos imaginar que vai ter transformação para levar essa experiência. Coisas que a gente diz que hoje são impossíveis, a tecnologia está falando que provavelmente você pode estar enganado, com certeza, lá no futuro, que isso vai ser mudado, né? E seja no campo virtual, presencial, interação e emoção. Né? É a tendência, né? Então, o que você falou. O que a gente tem aqui, essa troca de experiência, né? Que é o que dá prazer e satisfação, porque é o aprendizado. Eu saio daqui maior, melhor, com mais conhecimento do que eu entrei. E eu, com certeza, em algum momento eu vou aplicar, né, alguma das coisas que eu aprendi. Então, eu gostei desse lado, que a gente fala tanta coisa dos hábitos, do comportamento, mas você falar em associar a aprendizagem com um estímulo para você ser mais feliz. Pessoal, se essa fosse a frase que eu ia colocar aqui, era dizer assim: entenda como a aprendizagem faz você ser mais feliz. Podia até escrever um livro desse jeito ou compartilhar um material para falar essa frase, porque eu me identifiquei muito com ela. Que a gente vê a gente usando para tanta coisa, mas dá o significado para a felicidade no ato de aprender ou de ensinar. Eu me identifico muito com isso, gostei. Né? Realmente. Muito bem, então vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer, Aline, mais uma vez a tua presença. Eu agradeço, foi muito bom. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar de imediato um novo convite para você, para a gente expandir um pouco mais esse papo. Né? Nós falamos hoje sobre arte, misturamos algumas outras coisas, mas o teu conhecimento para a gente é fantástico. Acho que a gente vale a pena mais um bate-papo para trazer novos assuntos, tá bom? Agradeço. Então, ótimo. Dorian? Também eu reitero o convite e quero colocar um desafio, porque nós estamos no momento que acho que o que nós estamos falando hoje, nesse momento, pode passar o tempo que for, ele sempre vai estar atualizado, porque a gente trabalhou com a essência. E aí eu convido a gente a, daqui a um tempo, voltar e refletir o que a gente falou aqui. Falar assim, bom, vamos ver quanto disso evoluiu, qual das crenças tiveram sua transformação aqui dentro. Mas acho que isso aqui vai gerar um legado aí, que eu espero para as pessoas que estão na nossa volta. Ótimo. Gente, obrigado pela audiência, obrigado por assistir mais um programa. Se você tem algum
algum conhecimento legal que queira trazer para a gente aqui, fica o convite, manda um e-mail lá para programa@papodigital, manda a sua ideia, vem participar com a gente aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez, te vejo no próximo programa. Tchau!